Muito bem. Pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás. Eu tenho aqui algumas mensagens do profeta William Marion Branham, a quem eu considero profeta, né? Eu considero um mensageiro de Deus pela vida, né? Pela conduta, pelo caráter, pela pregação, pela obra que ele realizou. Acho que foi na Finlândia, orando por cura divina. Ele podia ver aqueles infravermelhos de laser, né, das armas, né? Rifles, né? Fuzis. Acho que ali na Finlândia era o tempo da cortina de ferro, comunismo, né? E mesmo aquelas luzes, qualquer disparo ali, o William Branham morreria, né? Então vemos que não era meramente um pregador, o William Branham, era mais do que um pregador, né? Qualquer, era um profeta, né? E arriscou sua vida, né? Além de levar a coisa a sério, muito a sério, não brincar, arriscou sua vida pelo ministério, pela mensagem que ele acreditou ter recebido de Deus, né, no seu dia, no século XX, na sua geração. Porém, o William Branham cometeu erros, muitos, mas não erros que o desabonassem, desqualificassem, igual esse monte de cobra venenosa, né, serpente hoje. Está aqui hoje a atacar a vida do profeta, né? Dizendo que o profeta mentiu. Outro dia alguém me deu um livro aí, o príncipe Emerson e pastor Emerson de Angola, né? Do Charles Pleasant. Charles Pleasant foi pastor colaborador no tempo de Raymond Jackson, Junior Jackson, né? Não sei se é Carolina do Norte ou do Sul, mas ele abandonou a mensagem, lembrando, escreveu um livrão grande, né? Não cheguei a ler tudo, mas fui observando até onde aguentei, né? E lá, porque os garotos das fitas, Leo e Messi, eram homens homossexuais, né, pedófilos, foram até julgados, né? Então ele faz suposições, uma blasfêmia, né? Com o profeta William Branham, coisa que ele nem sabe, nunca viu, ele nem estava lá nos dias de William Branham. E vem com uma blasfêmia dessa, supor homossexualidade em William Branham, né? Muita maldade, né? Cobra, né? Eu até bloqueei o pastor Emerson, não quero nem amizade com ele, né? Eu não quero amizade com pessoas que são cobras venenosas, serpentes contra o William Branham. O pastor Emerson é de Angola, né? Eu sou claro, eu defendo que William Branham foi um profeta, né? Eu sei que tem muita gente que prega a mensagem de William Branham, pastores, os quais foram meus colegas, ou eu fui colega deles nos quase 17 anos que eu tive no tabernáculo. Mas eu também não quero amizade com esses pastores, não quero ter nada a ver com eles. Mesmo eles dirigindo o tabernáculo, pregando a mensagem de William Branham, porque eles estão em ismo, né? Estão pregando a mensagem de William Branham por conveniência.
porque todo dízimo do tabernáculo é o salário do pastor do tabernáculo. Então aí é conveniente, né? Não são verdadeiros seguidores da mensagem de William Branham, né? Eu posso dizer que eu fui um seguidor. Nos quase 17 anos do tabernáculo, e mesmo nos 10 anos lá no Cacu, eu sempre preguei a mensagem de William Branham lá dentro do cacuísmo em 10 anos. Do jeito que o irmão Branham falou, e o Cacu nunca gostou. O resultado final foi que eu descobri que o irmão Branham cortou 112 referências do sétimo selo. E ao fazer um vídeo no YouTube com a tesoura cortando a parte que o irmão Branham mandou cortar no hotel, na segunda-feira, 25 de março de 1963, porque no domingo, 24, ele tinha pregado a fita, foi gravada a fita cassete, o sétimo selo. Final das contas, o Cacu, que nunca pôde me controlar em relação à mensagem do irmão Branham, me mandou sair, me expulsou e eu saí, né? Então, eu acredito no ministério do irmão Branham, embora eu não seja discípulo de William Branham, não tem como eu ser discípulo de William Branham, porque ele morreu há 60 anos. Quando eu cheguei aqui no tabernáculo da Fé em Goiânia, na Vila Bajá, aqui em Campinas, em 1995, já tinha 30 anos que o irmão Branham tinha morrido, gente. 3 décadas, né? Então não tem como eu ter sido um discípulo, um seguidor do Mensageiro da Tarde, né? Mas eu tenho consideração, né? Tanto é que eu não quero amizade com ninguém que solta veneno, cospe veneno, morde, né? Não quero não, que morde o William Branham, né? Você tá, mesmo o William Branham morto, né? Morde o ministério do irmão Branham, né? Você vê, eu vi uma entrevista do pastor Emerson de Angola com um seguidor de William Branham sobre se o irmão Branham plagiou ou não. O pastor Emerson retirou esse vídeo. Mas tá lá no canal Púlpito Livre, né? O entrevistador gravou o vídeo e colocou lá. O pastor Emerson retirou. Por que ele retirou? Porque o Emerson não crê no ministério do irmão Branham, ele está caçando quem queima o William Branham. Põe sombra preta em William Branham. Esse rapaz aí de Angola respondeu bem, que o irmão Branham não plagiou Clarence Lark, Charles Taze Russell, Testemunho de Jeová. O irmão Branham não plagiou ninguém. Ele explicou bem, eu gostei da explicação deles, que em matéria de assunto religioso não existe plágio. Porque quando Yahushua Mashiach disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, ele não falou o autor, quem escreveu essa escritura. Isso quer dizer que Mashiach, por não citar o profeta Moisés, estava plagiando Moisés? Eu gostei da resposta do rapaz aí, o cidadão aí de Angola, né? Quando é a palavra de Deus, ele não falou isso, mas eu falo. Domínio público, não é privado, não é particular, não tem direitos autorais. Qualquer um pode pregar. Se Clarence Lark desenhou as 7 eras, mas não colocou o nome dos mensageiros, irmão Branham pegou lá o desenho, melhorou o desenho e colocou o nome lá de Paulo em Éfeso, Irineu em Esmirna, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, Wesley em Filadélfia, porque a 7ª estrela, o irmão Branham mandou apagar o nome dele, né? Não põe meu nome, apague, né? Eu apaguei. O próprio irmão Branham dizia, o irmão Willy, desenhista aqui do tabernáculo, desenhou a 7 eras e colocou meu nome debaixo da 7ª estrela, mas eu não sou essa 7ª estrela. Eu não sou esse precursor. Ele ainda virá. Essa estrela virá, esse precursor virá. E você tem um livrinho que eu já expliquei tantas vezes aqui, das 7 eras, não tem o nome Branham debaixo da 7ª estrela, né? Você me entende? Tem nomes debaixo de 6 estrelas, da 7ª não, né? Você me entende? Então,
É isso, né? Simão Brana melhorou o desenho, colocou o nome dos mensageiros. Ele não estava plagiando Clarence Clark, porque Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicea, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é domínio público. É igual as mensagens de William Branham, hoje ela tem direitos autorais. As literaturas, as fitas cassete pertencem a José Branham. Por isso que ele quer e está fazendo fechar as gráficas que produz material de William Branham, só pode produzir ele, né? Eu acho que a mensagem de William Branham, os 1206 sermãos, não deveria ter direitos particulares de família Branham, porque o irmão Branham era um homem público. Deveria ser domínio público, igual a Bíblia. A Bíblia é de domínio público. Nem os batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, luterano, metodista, pode dizer, a Bíblia é nossa, pertence à nossa igreja, nem os católicos. A Bíblia é de domínio público, ela pertence à humanidade. Agora o Emerson, aí o pastor Emerson de Angola, não gostou e apagou o vídeo do rapaz. Tudo bem apagar o meu, a minha entrevista, que ele me entrevistou, porque eu saí do Cacu Felipe, que eu bloqueei ele pode apagar o meu. Mas o rapaz, eu acho que o rapaz não fez nada pela apagar lá essa entrevista sobre plágio. Simplesmente o rapaz lá, do tabernáculo lá, respondeu com brilhantismo, muito brilhantismo. Eu vi a entrevista. Mas não é o que o Emerson quer, né? Mas tudo bem, tem que ser assim, né? Eu quero ler uma escritura aqui nessa hora, né? Ela está aqui em 1 Samuel 16. Profetas cometem erros, profetas podem ser enganados, né? Lembrando que o Isaac lá, o esposo de Rebeca, o pai de Jacó, você fala Jacó, mas é Jacó ou é Savi, Esaú, ele estava cego e o Jacó lá, o filho dele, conseguiu enganar ele, né? Vestiu aquelas roupas lá, né, para parecer o Esaú, né? A voz é de Jacó, mas o cheiro, a roupa é de Esaú, né? E tomou a primogenitura do irmão, né? Se o Isaac tivesse visão, tivesse cego, ele era um patriarca. Abraão, Isaac e Jacó, não? Eu não sei o que aconteceria ali, não. E aí estamos aqui diante de um texto da Bíblia, em 1 Samuel 16, que eu quero ler nesta hora aqui. E quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe era um dos 7 filhos de Jessé, né? Um dos filhos de Jessé. E pensou, o profeta pensou, você vê, Samuel, para mim, é um dos maiores profetas da Bíblia, né? Depois do profeta Moisés, Moshe, Samuel, né? Olha, ele pensou, o profeta tem pensamento, né? Ele pensou que aquele seria o rei. Deveria ser bem grande o Eliabe, né? Alto, bons ombros, boa altura, força física, né? Músculos, né? Musculoso. Ele pensou, esse homem que está aqui na presença de Deus, Jeová, Adonai, certamente é aquele que Adonai tem escolhido, né, para ser rei no lugar de Saul. Outro dia eu preguei aqui, alguém se escandalizou, eu disse que Deus pode ter te escolhido para a vida eterna. A parábola do banquete nupcial, das bodas, diz isso, né? Mandou os convites, os convidados não vieram, aí Deus substituiu. Deus substituiu por outros, né? Deus pode ter te escolhido para a vida eterna, você recusa, Deus coloca outro em seu lugar. Você não vê, Deus escolheu o rei Saul, ungiu, através do profeta Samuel, como rei de Israel. Mas ele era rebelde, ele não obedecia ao Criador, Jeová, o único Deus, por completo.
Então o Criador resolveu substituir o rei Saul por um homem melhor do que Saul, que é Davi. Mas o profeta Samuel, achou que o irmão de Davi, Eliabe, era o escolhido. Esse homem que está aqui na presença de Deus, Eliabe, porque o Jessé foi passando os filhos, né? Adonai certamente está na presença de Adonai. Certamente é aquele que Adonai escolheu, mas Adonai disse ao profeta Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, e Jeová falou para Samuel: eu vejo o coração. Então, se o Criador não corrige os pensamentos ou o que Samuel ia fazer, Samuel ia ungir rei o Eliabe, irmão de Davi, porque ele achou que era um erro, mas Deus não permitiu, corrigiu a tempo, né? Como Natan, o profeta, mandou Davi fazer o que estava no coração do rei Davi, que era construir o Beit Amigdash, o templo. Davi tinha todo o material, mas à noite Jeová foi na casa do profeta Natan, disse: vai lá no meu servo Davi, é quem eu amo muito, diga a ele não vai construir minha casa. As mãos dele estão cheias de sangue, de Urias, inocente, né? Marido de Betseba, que ele colocou na frente da batalha, além de cometer adultério com a mulher de Urias, provocou a morte de Urias, né? Não vai fazer minha casa. Você vê? E não fez. Diga a ele que eu amo muito. Quem vai construir para mim é o filho dele que vai nascer lá, o Salomão, né? Ou já tinha nascido, não sei, tem que ler lá na Bíblia. Então você vê que se Deus não tiver compaixão, misericórdia, o profeta erra. Natan, estou mostrando 2 casos aqui, 3, a qual o próprio Mombrana mostra na mensagem aqui, que eu quero ler a mensagem, o tempo de decisão de 1959, né? 1959 aqui, o Mombrana é que diz isso. 1959, tá aí, ó. Vejam, Deus não toma todas as nossas decisões. William Branham dizendo. E muitas vezes Deus não diz aos seus profetas o que fazer. Ele não revela tudo. Deus não diz aos seus profetas o que fazer, porque eles têm que tomar uma decisão. Às vezes Deus permite algo acontecer, não avisou o profeta, está oculto, está escondido, e Deus vai querer ver, deseja ver como o profeta vai tomar a decisão. Como ele vai reagir àquele problema, àquela situação que surgiu. Porque eles têm que tomar uma decisão. Não foi isso que eu tive que tomar quando eu descobri que Mombrana cortou 112 referências, parágrafo do 7º selo, e eu também cortei. Eu tinha que tomar uma decisão. Essa é a base. Esse corte que eu fiz no 7º selo, em 2022, e o resultado foi a minha expulsão do cacuísmo. O cacu me expulsou da mensagem dele, disse que eu era inimigo da mensagem dele, que eu ataquei o fundamento da mensagem dele, seu principal fundamento, e que eu deveria sair da mensagem dele, eu e meu filho, e nós saímos. Era uma decisão. Nem eu sabia que o William Branham tinha mandado cortar no hotel, segunda-feira, 25 de março, depois de ter pregado no domingo
o sétimo selo. Eu não sabia que o Mambrano tinha cortado 112 referências. Quando eu tomei conhecimento, meu filho, mostrei para meu filho, ele disse, ó, papai, isso tem uma bomba. Isso pode explodir, detonar o clamor da meia-noite do Cacu Filipe. E foi o que aconteceu. Cacu nunca mais foi o antigo Cacu depois disso. Desbaratinou todinho, virou areia movediça, né? Mas eu tinha que tomar uma decisão. E eu digo nesta hora que aquela decisão que eu tomei em 2022 é a base da minha pregação. Do que eu estou pregando aqui agora. Você pode pensar que o William Branham ter mandado cortar o sétimo selo foi algo por acaso, mera coincidência, foi um fato, um evento que não deve dar importância. Você, eu não. Aquilo é muito importante. Mexe com tudo. Não desbaratinou o Cacu Filipe todinho. Não fez o Cacu Filipe sair das redes sociais em 2023 e repaginar o livro dele, apagar as falsas profecias? Exemplo, Cacu 105, Cacu disse que enquanto ele estivesse vivo não haveria guerra na África Negra. Tem 3 anos, desde 2023, uma guerra no Sudão. Já morreu mais de 100 mil pessoas. 8 milhões de pessoas abandonaram o Sudão. E é a África Negra, exatamente o que o Cacu profetizou. Não haverá guerra na África Negra, para que o clamor da meia-noite soa em paz e os negros recebam essa mensagem em paz. Olha aí, falhou, ele apagou. Não está mais no livro dele. E o que Cacu virou? Falso profeta. Falso profeta, porque se um homem dá uma profecia, a profecia é falha. No caso do Cacu, ele apagou do livro, né? E outro dia, tempo atrás, eu rodei a voz do próprio Cacu profetizando que não haveria guerra na África. Um seguidor do Cacu disse, me mostra no livro. Mas o Cacu apagou. E eu pensei, ele está ouvindo a voz do próprio Cacu, agora ele está pedindo o livro, ele apagou do livro. Se a voz do próprio Cacu, que tinha gravado em áudio, né, o Cacu 105, não convence um cacuísta, quem sou eu para convencer esse cacuísta? Nada vai convencer. O engano é demais da conta, né? Então, o profeta William Branham está dizendo aqui que às vezes Deus permite coisas acontecer para que seus profetas, seus fiéis, né, tomem decisão, porque eles têm que tomar uma decisão. Se não houver nenhuma decisão para tomarmos, é bom quando Deus toma decisão por nós. Deus diz, faz isso, né? E aí você não precisa tomar decisão nenhuma, você só tem que obedecer. Mas tem hora que Deus não fala nada, ele fica em silêncio. Ele espera ver o que você vai fazer, como você vai reagir. E só esperamos em Deus para cada passo. Então não haverá superação de nossa parte. Se nós só esperarmos em Deus para todos os passos, movimentos, nós não vamos amadurecer, né? Por isso que às vezes Deus fica em silêncio. E espera você mesmo decidir, porque as decisões são difíceis, são terríveis. Pensa, são difíceis e terríveis, mas elas servem para, como diz o William Branham, para nos superarmos, ou seja, em outras palavras, atingir a maturidade, né? E se só esperarmos em Deus para cada passo, então não haverá superação, maturidade da nossa parte. E às vezes, eles tomam a decisão errada. Os profetas ungidos de Deus tomam decisões erradas. Olha o Samuel aqui. 1 Samuel 16, 6. Samuel. Ele ia tomar uma decisão errada. Olha o Natan. O Isaac estava cego, você diz. O Mambrano vai dizer aqui que ele foi enganado. Mas havia uma profecia. Quando Rebeca, a mulher de Isaac, estava grávida, os gêmeos lá, Esaú e Jacó, Esaú e Jacó, lutavam dentro da barriga dela, né? Um brigando com o outro.
ela foi orar a Deus e Deus diz que ali eram dois povos. E o primogênito, que nasceria primeiro, né, serviria o menor, ou seja, já estava decidido por Deus que Jacó ia tomar a primogenitura. Por isso que Deus permitiu, deixou Isaac ficar cego, né? Mas Isaac não sabia que era Jacó, né? Os profetas ungidos de Deus tomam decisões erradas e muitas vezes são enganados. Eu não preguei outro dia do profeta velho e o profeta novo de 1 Reis 13, lá do tempo do rei Jeroboão, que botou Israel para adorar um bezerro de ouro lá, acho que em Betel, e o profeta foi lá e disse que o altar ia ser quebrado, e o altar se quebrou, a mão do rei lá de Israel ficou aleijada, né? Ele implorou lá por misericórdia, o profeta novo orou, a mão voltou ao normal, e o rei disse, vamos na minha casa, na casa do rei, comer, beber, descansa ali. Ele disse, não posso. A ordem é seguir em frente, não voltar pelo mesmo caminho, não parar para comer e nem para beber, nada. Aí ele tomou outro caminho, obedeceu ao Criador Jeová. Mas o profeta velho correu atrás dele, né? Quando soube, havia um profeta velho lá, acho que em Betel, né? Ele disse, o anjo de Deus disse, você pode ir na minha casa. Você pode comer lá, beber. E ele foi. E quando ele chegou lá, comer e bebeu, o profeta velho, né, que enganou o profeta novo, abriu a boca e profetizou. O profeta novo, você vai morrer, viu? Você não escapa não, você vai morrer. Você vai morrer porque você desobedeceu a Deus e morreu. Montou num jumento, um leão veio, matou o profeta, mas não matou o jumento, né? Então, profetas de Deus podem ser enganados, e William Branham diz aqui, podem tomar decisões erradas, né? Porque são humanos, gente. Você já pensou em Isaac, quando Isaac, quando Esaú, né? Esaú e Jacó vieram a esse poderoso profeta do Senhor, assentado ali, fisicamente cego, naquele momento espiritualmente cego. E Jacó colocou um pedaço de pele de ovelha ao redor do pescoço e vestiu o manto de Esaú, de sorte a exalar o cheiro do campo. E seu pai, com as suas mãos proféticas postas sobre seu filho, foi espiritualmente enganado por seu filho, Jacó, né? Mesmo sendo um profeta. Ele dizia, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, né? A voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú. Como o profeta, Mombrana fala Elias, mas Eliseu, o poderoso homem de Deus, quando a sunamita chegou correndo em prantos, Eliseu, Mombrana fala Elias, mas Eliseu. Mas não vamos condenar, presta atenção. Porque aqui o profeta William Branham vai dizer que o filho da sunamita morreu, e nem o profeta Eliseu sabia que o rapaz tinha morrido, né? Quer dizer, Deus escondeu a informação do profeta Eliseu. Nem tudo Deus revela aos profetas. É quando Eliseu vai lá ressuscitar o menino, né? Então, eu tentei achar, eu não sei se eu li isso na mensagem de Mombrana. Ontem à noite, ontem à tarde, né, eu estava procurando em muitas mensagens, né, nos 1206 sermões do Mombrana disse isso, mas eu não achei, né? Se eu achasse eu ia ler, né? Não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer. Eu não sei se eu li William Branham dizer isso, né, em algum sermão dele. Não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer. Então, Mombrana falava assim, eu não tenho instrução, eu não fiz seminário, faculdade de teologia. Mombrana muitas vezes até dizia, eu sou um idiota, eu sou estúpido, né? Eu erro. Exemplo, Mombrana, quando pregou 7 selos, ele falou 700
não dobraram o joelho a Baal ao invés de 7.000. E os irmãos lá do tabernáculo estavam dispostos a querer Mombrano. Se Mombrano falar que é 700 e a Bíblia é 7.000, eu vou ficar com o William Branham. E fizeram a pergunta: Mombrano, é 700 ou 7.000? Mombrano diz: eu errei. Eu não quis dizer 700, saiu 700, mas é 7.000. Eu sou um homem falível, um homem humano. Eu erro. Mombrano dizia: se eu disser uma coisa e a Bíblia disser outra coisa, se eu disser uma coisa contrária à Bíblia, e a Bíblia disser outra coisa diferente, considere o que a Bíblia diz. A Bíblia é infalível. Eu estou com a mensagem aqui do Mombrano. A Bíblia é infalível. Eu não, eu sou falível. Eu erro. Eu cometo erro, né? Eu vou ler essa mensagem aqui, onde o Mombrano fala isso. Tá aqui, ó. Se quiser ler comigo. Goiânia não traduziu ainda aqui o tabernáculo. E nem a voz de Deus de Jeffersonville, né? Eu vi lá, pelo menos são 3 mensagens. Quando os seus olhos se abriram, né? Essa aqui é do dia 20 de abril de 56. Não tem aqui no tabernáculo de Goiânia, né? Tá aí a mensagem aí, né? Não tem. Aqui o William Branham está a dizer, né? O que ele está dizendo aqui? Na palavra de Deus, ele vai ler a Bíblia, né? São Lucas, capítulo 24, versículo 31 e 32. Ele vai ler para pregar. Quando seus olhos se abriram, né? Aí ele diz assim: inclusive, o William Branham dizendo, inclusive, ouvi a leitura da palavra, da escritura, da Bíblia. Aí diz assim: adoro ler a palavra. Porque aqui o Mombrano fala: a fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Eu não prego fé. Fé é uma palavra em latim, língua morta da Igreja Católica. Eu prego emoná, né? Quando o Filho do Homem vier à terra, achará... Não é fé, é emoná. Emoná quer dizer ser fiel ao Criador, ser fiel ao Criador e Jeová, né? Aí o William Branham diz aqui: minhas palavras são palavras de homens e elas perecem e falham, assim como os seus, ou de qualquer outra pessoa, assim como as suas palavras. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que fala, suas palavras vão perecer quando você morrer, né? E elas vão falhar. Mas a palavra de Deus, né, que é a Bíblia, a Escritura, as Escrituras, mas a palavra dele nunca falhará. E é a palavra imperecível, a da Bíblia, das Escrituras. E é a palavra imperecível de Deus. Ouça com atenção. E os seus olhos, ele está lendo a Bíblia aqui, os seus olhos se abriram e eles o conheceram. E ele desapareceu da vista deles. Aqui acho que ele está lendo o caminho de Emaús, né? Você está a me entender? Joseph Branham, filho de William Branham, que dirige o tabernáculo de Jeffersonville, depois da morte de William Collins. Mas lembrando que Billy Paul Branham sempre foi o pastor titular do tabernáculo Branham. É ele que colocou o William Collins ali. Antes de William Collins, com William Branham vivo, o pastor ali era Ormond Neville, né? Que foi para a cadeira de roda, acho que sofreu um AVC, né? E Billy Paul era o pastor titular, Ormond Neville virou pastor secundário. E o plano era esse mesmo. Um dia José Branham assumiu o tabernáculo, porque Billy Paul é divorciado. O irmão Branham não fez o segundo casamento de Billy Paul. O William Branham não pôs a mão no casamento de Billy Paul. Nem só de Billy Paul, mas um irmão carnal, filho de Charles Branham e Ella Branham,
pai e mãe de William Branham também divorciou e queria casar. O irmão Branham dizia, eu não põe a mão. Não tem quem fizesse William Branham fazer casamento de divorciados. E veio o Cacu, Felipe, veio dizendo que era profeta depois do irmão Branham e casando divorciado, à torta e à direita, né? Veio que a mensagem do Cacu é uma bagunça, não tem valor nenhum. Então, José Branham hoje é o pastor lá em Jeffersonville, o tabernáculo Branham, que o irmão Branham queria que ficasse aberto até a vinda do Senhor, está fechado, é museu, né? O novo tabernáculo que foi construído, o pastor é José Branham. E ele não vai mudar, como Billy Paul não mudou. Na carta de Sarah Branham diz que Billy Paul falsificou a assinatura do seu pai William Branham para pegar um dinheiro que o irmão Branham deixou em depósito para ser sacado depois de 21 anos da sua morte, né? Aí eu expliquei o porquê que os tubarões não nadaram em Los Angeles. Vão nadar. Até ultimamente a ciência prova que a falha de San Andrés, na Califórnia, né, que vai engolir Los Angeles, Hollywood, a Califórnia toda, está sob pressão, uma pressão que só ocorreu há 1000 anos. Vai ser um grande terremoto ali nos Estados Unidos, gente, que o William Branham profetizou. Vai ser pior do que os dias da erupção do vulcão de Pompeia, né? Vai morrer gente mais da conta. Alguns dizem que é através disso que o dólar vai quebrar e que o império dos Estados Unidos vai quebrar, como a Venezuela agora. A Venezuela ia se levantar economicamente, mas os 2 terremotos na Venezuela equivaleram a 200 bombas nucleares. Vai ser difícil, né? 60 mil corpos debaixo dos escombros, até agora só tirou 3 mil. Não tem equipamento, né? Quebrou a Venezuela. A hora dos Estados Unidos vai chegar, e não é profecia minha, é de William Branham, gente. É assim diz o senhor de William Branham, gente. Mas o Billy Paul ficou velho, e os tubarões não nadaram em Los Angeles. Também vai ver a maneira que o Billy Paul viveu, gente, depois da morte do pai dele. Billy Paul já era difícil, com William Branham vivo, imagina sem o pai dele vivo. Vocês devem entender isso, né? Joseph Branham também não é diferente, não. Ele prega um monte de doutrina. E também o que eu estou a pregar aqui, Joseph Branham não vai acreditar nunca, porque eu prego que é proibido pagar dízimo. Esse povo americano, ou dos tabernáculos, querem dízimo, né? Dinheiro. Dirige tabernáculo por dinheiro, né? Onde que vai acreditar no que eu estou pregando, gente? Mas fica aqui, Joseph Branham diz que tudo que o pai dele fala nas fitas é assim diz o Senhor, nunca falhará. Isso não existe, irmão Branham nunca falou isso. Irmão Branham dizia que meu absoluto é a Bíblia. Não eram as fitas do irmão Branham. Irmão Branham mandou dizer o que diz as fitas. Mas ainda que nas fitas, irmão Branham falou ao contrário à Bíblia, irmão Branham diz, desconsidere o que eu falei. Olha aí, eu não li aqui agora, minhas palavras são de homens, vão perecer e vão falhar, mas o que está escrito na Bíblia nunca perecerá. Irmão Branham mandou considerar a Bíblia, entre William Branham e a Bíblia, as Escrituras, irmão Branham diz, volte para a Bíblia. Não é o que a minha pregação está a fazer nesta hora? Pedindo para voltar à Bíblia, mas quem vai voltar à Bíblia, gente? Você diz, a Bíblia tem 2000 anos atrás, o que Paulo escreveu, para mim não. O que Paulo escreveu é eterno, está valendo para agora, para hoje, né? Você entende o que eu estou a pregar nessa hora? Então eu tentei, eu não sei se eu li isso, né, que eu fui pastor quase 14 anos, preguei a mensagem de William Branham quase 17 anos, não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer, mas não achei na mensagem, né? Mas estou citando essa frase aqui, porque vi muitas vezes meu irmão Branham voltar atrás, né? E o irmão Branham queria isso, mesmo depois que ele morresse, que se ele dissesse uma coisa contrária às Escrituras,
que você desconsiderasse ele, William Branham. Minhas palavras são de homens, vão perecer. Minhas palavras é de homem, como qualquer homem. Minhas palavras vão perecer, vão falhar. Mas as palavras de Deus, a Bíblia, as Escrituras não falham. Se o irmão Branham não disse isso, eu estou dizendo, não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer, porque como humano, a gente erra. Como humano, a gente comete falha. Né? Você entende? Eu vou terminar aqui a minha palavra nesta hora, dizendo que o Tabernáculo de Goiânia aqui traduziu a mensagem Cura Divina de 19 de dezembro de 1954. Eu até publiquei no meu Facebook, né? Ou seja, o irmão Branham pregou isso vai fazer 72 anos, tem muito tempo, né? Só agora. É uma literatura, virou literatura, né? Aqui no Tabernáculo de Goiânia. Como pode, né? O William Branham pregar isso há quase 72 anos, eu tenho 53 anos e só agora traduzir. E eu ainda vou dizer uma coisa, o parágrafo 234 da mensagem Cura Divina, 19 de dezembro de 1954, era para despertar todo mundo, mas o problema é que já a hora está tarde demais, eu acho que não vai despertar ninguém não. Eu estou achando que não vai despertar ninguém não. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa mensagem que o irmão Branham diz que vai morrer, ele vai morrer, e na outra geração vai vir um outro homem. Né? Mas ajuda-me, eu estou lendo aqui, já é do Tabernáculo aqui, a tradução. Já está em forma de literatura. Mas ajuda-me a viver de modo que em minha geração, a geração é 40 anos, não me apresentarei em outra geração. Não vou estar na próxima geração. Não terei nada para julgá-los. Não terei de comparecer no juízo com eles. Então, todo mundo que está vivo hoje, em 2026, não compareceremos no julgamento final junto com William Branham. Né? Mas terei de comparecer no juízo com os homens e mulheres com que eu convivi. Até a morte dele. Porque no sexto selo, o irmão Branham diz que quando o mensageiro morre, o grupo dele é selado com o mensageiro que morreu. Ou seja, com a morte do mensageiro, ninguém mais é salvo pela mensagem do mensageiro que morreu. Só quem conviveu com ele. E isso é o que conta lá na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o melhor que pude, se eu sou um servo de Deus, Deus levantará outro homem para si nesse dia quando eu partir. Assim, eu não preciso estabelecer algo em torno da minha teologia. Cabe-me viver na luz que eu tenho. Então, o Branham não tinha toda a luz, não. Ele tinha uma luz para a geração dele. Ia esperar até a reticência em Deus pela próxima geração que virá. Ele aqui é Deus. Terá um homem aí quando essa geração chegar. Amém? Ó, que coisa, né? Então, depois de 72 anos quase, o Tabernáculo Goiânia, que começou a pregar a mensagem de William Branham em 71, agora traduz aí, todo mundo do Tabernáculo pode ler a referência do parágrafo 234, né? Mas eu acho que a hora é tarde demais, muita coisa já aconteceu, né? Eu acho que a hora é tarde demais, eu acho que esse parágrafo, essa referência não vai despertar mais ninguém, não. O povo já está acostumado. Dizem que ser humano acostuma com um dente podre na boca, né? O dente está podre, talvez não tenha dinheiro para pagar um dentista, vai aguentando aí um palitinho, um fio dental, vai limpando a panela do dente, o dente está extraído. E dente podre pode levar à morte, né? Já vi, tem aí muitas histórias de pessoas que morreram, né? Por causa de uma inflamação de um dente, né, estragado, né? Foi para a corrente sanguínea e deu herpes, infecção generalizada, né? Sabia disso? Que um dente estragado pode fazer você morrer, homem e mulher?
Mas ninguém acredita, é igual quem fuma, né? Quem fuma, você fala, você pode pegar um câncer, contrair um câncer. Não, meu avô fumou, minha mãe fumou até 90 anos, 100 anos. Nunca morreram. Eu também não vou morrer, não. Será? Será que não vai, não? A pessoa nunca acredita, não adianta falar. Não adianta falar, mas pelo menos vocês branamistas do Brasil. Eu devo perguntar, né? Porque foi eu que achei esse parágrafo aí. E dei pro Cacu Felipe quando a mãe dele morreu, né? O Cacu falou, muito importante o que você achou, né? Que quando a gente estava no Cacu, a gente achava os parágrafos onde viria outro homem após William Branham e dava pro Cacu, né? Mas hoje a gente sabe que o Cacu é um falso profeta, né? E um cacuísta me perguntou agorinha mesmo, né? Quem é esse outro homem que vai vir depois de William Branham? Eu respondi, acho que é o 54 da era de não sei se é Éfaso, né? Eu dei a mensagem para ele. O Branham disse que esse outro homem é um homem que vai pregar a mesma coisa que Paulo pregou sem sair uma vírgula, né? O Branham não está dizendo que é um homem que vai fazer milagres, ressuscitar mortos, curar o câncer, o autismo, as doenças de hoje, né? Não. O Branham está dizendo, ele vai pregar Paulo sem sair uma vírgula do que Paulo pregou. Aí compete a você que me escuta nesta hora procurar essa mensagem, né? Qual a mensagem que é igual a de Paulo, diferente da mensagem de Mombrano, mas igual a de Paulo sem sair uma vírgula, um ponto. Procura. É seu dever, é sua obrigação. Olha aqui o Criador e Jeová, único Deus e Pai, e o seu querido e amado Filho, Yehoshua Mashiach, o único Salvador e Mediador entre Jeová e a humanidade. Abençoe essa palavra nesta hora. Amém.